Então, vamos lá, meninas. Esse mês nós estamos trabalhando o tema, né, compartilhando com vocês o tema Regando a Minha Grama, que vai falar muito sobre a comparação, né, sobre como nós sempre temos essa tendência a ficarmos nos comparando umas com as outras, né? E o tema pode até parecer repetitivo, né? Até as passagens, alguns versículos, mas vocês vão poder ouvir cada mensagem, cada ministração sobre uma ótica diferente e sobre algo diferente que Deus quer tratar conosco, porque é um tema muito importante, né? E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Quantas vezes, né, você, eu, né, a gente já olhou para a vida de alguém e pensou a famosa frase, né? A grama da vizinha ali parece estar mais verde do que a minha. Fazendo outra analogia, a gente observa a vida de outras pessoas, aquela família é melhor do que a minha família, aquela pessoa tem uma mãe mais legal que a minha, um esposo, para quem é casado, um esposo mais legal que o meu, é mais bonita do que eu, tem roupas melhores, enfim, quantas vezes a gente já não se comparou de diversas formas possíveis, né? Hoje a gente vive numa geração, principalmente com as redes sociais, né? Em que a gente vive em uma constante comparação, quase automático, né? Porque nas redes sociais a gente só vê o que é bonito, né? Aquilo que brilha aos olhos, as conquistas, os destaques, olha como minha casa é bonita, olha como eu sei cuidar da casa, dos filhos, minha vida está na perfeita ordem, e isso, querendo ou não, desejando ou não, gera em nós esse desejo de ter aquela vida que é mostrada, aquele desejo, porque muitas vezes do lado de cá, nossa vida está um caos, a pia está cheia de louça, os filhos estão gritando, bagunçando, está em conflito, um casamento, o trabalho, o chefe está cobrando, e aquela loucura, e você só quer aquele minuto de paz, você só quer viver aquilo que o outro está vivendo. Mas hoje o Senhor nos chama para cuidar daquilo que Ele nos deu, né? Para que cada uma cuide da sua grama, para nos lembrar que cada uma tem um jardim e que esse jardim é único, com as suas respectivas flores, com as suas respectivas plantas, né? Do jeitinho que Ele fez cada uma na sua particularidade, né? E a comparação, gente, hoje em dia é uma das maiores tentações nas quais nós estamos lutando, né? Nós, quando falo nós mulheres, né? Mas aqui do contexto, né? Mas no mundo de forma geral. Gostaria de compartilhar com vocês um versículo, uma passagem, na verdade, está em Mateus, quem quiser ler também, acompanhar, Mateus capítulo 13, versículo do 1 ao 9, tá bom? A minha versão vai estar um pouquinho diferente, mas porque ela é a King James, mas o contexto é o mesmo. Mateus 13, do 1 ao 9. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi assentar-se à beira do mar. Uma grande multidão reuniu-se ao seu redor e, por este motivo, entrou no barco e assentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Jesus ensinou-lhe, então, muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Eis um semeador saiu a semear. Enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. No decorrer do capítulo,
Jesus vai explicar o porquê que ele trouxe essa parábola, né? O motivo, explicação da parábola, mas aqui o que eu gostaria de trazer para vocês é que aqui o que ele mostrou. A semente, dependendo do tipo de solo, ela vai crescer de formas diferentes, né? Conforme cada tipo de solo. E, claro, não tirando do contexto, mas só usando de analogia, da mesma forma, Deus vai trabalhar na vida de cada pessoa com processos diferentes. E é por isso que a gente não tem que olhar para a vida do vizinho, né, para a vida das pessoas ao nosso redor, que geralmente daquelas que a gente mais admira, e desejar de forma tão intensa que a gente queira viver a vida que aquela pessoa está vivendo, pois ela está passando pelo processo dela, ela está colhendo os frutos que ela plantou, e cada um vai colher o seu fruto no tempo certo, né? Muitas vezes, né, e aí falando, né, trazendo para o contexto da rede social, a pessoa está mostrando ali uma coisa bela, bonita, mas por dentro só Deus sabe o que está passando ali na casa dela, né? Só Deus sabe os conflitos internos que ela está vivendo, né? Só Deus sabe ali como que está aquele jardim, se realmente ele está florido, se são flores artificiais, se tem raiz profunda ali que quando o vento bater não vai levar embora, só Deus conhece. Então, desejar uma vida que Deus não escreveu para nós, nos rouba a alegria, né? Nos distrai daquilo que Deus está fazendo em nós. E isso eu lembro que a gente conversou muito sobre isso quando estávamos lendo, quando a gente leu juntas aquele livro Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinelli. Eu lembro muito, assim, que ela fala muito sobre isso, sobre a comparação, sobre a gente desejar viver algo que outra está vivendo, né? Mas quando a gente olha demais para o jardim do outro, a gente deixa o nosso próprio jardim morrer de sede. A gente deixa de cuidar do nosso para ficar só olhando do outro. A gente deixa de regar o nosso, plantar, cuidar da nossa seara, para ficar só vendo o que o outro está fazendo, o que o outro está vivendo, né? Desejando, ansiando, né? E aí eu falo de tudo, né? De família, de trabalho, de contexto geral, né, de ministério, enfim. Cada uma tem um tempo, cada uma está passando por um processo, Deus está trabalhando de formas diferentes na vida de cada uma de nós. Então, nós precisamos aproveitar esse processo, nós precisamos nos deixar ser trabalhadas por Deus. A gente precisa, e uma coisa, isso Deus estava trabalhando, conversando comigo, eu e Deus hoje, assim, desde cedo, nós precisamos encontrar satisfação em Deus. Porque quando a gente encontra essa satisfação em Deus, Ele é suficiente, Ele basta. E aí você deixa de desejar tanto a vida do irmão do lado, da pessoa do lado, e começa a comemorar com ela aquilo que ela está vivendo, sabendo que você também vai viver o seu processo, né? Você deixa de até uma certa inveja, né? Esse pecado da inveja que muitas vezes está nos corações e as pessoas não admitem por vergonha, mas vive esse sentimento, vive esse pecado de invejar a vida do outro. Mas Deus tem uma grande obra para fazer na vida de cada uma de nós, né? O nosso jardim é único. Em Coríntios, 2 Coríntios 2, do 9 ao 6, eu vou abrir aqui, quem quiser abrir aí também. Aí, 2, do 9 ao 6. 2 Coríntios 9, versículo 6. Calma aí, falei errado. 9, versículo 6 diz assim: lembrai-vos, aquele que com pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada uma de nós recebemos sementes diferentes, dons diferentes, e
processos diferentes. Então, cada uma tem que cuidar de talentos diferentes. Então, cada uma tem que cuidar daquilo que o Senhor entregou. Se Ele te entregou o dom, sei lá, da música, desenvolva esse dom da música. Se Deus te deu o dom de liderar, desenvolva o dom de liderar. Se Deus te deu o dom de serviço, desenvolva o dom de serviço. Se Deus te deu o dom de... Então, como é que chama? Exortação, seja essa pessoa que exorta com amor a vida das pessoas ao seu redor, mas foque naquilo que Deus está fazendo na sua vida, não de forma egoísta, eu vou viver a minha vida e, né, dane-se o restante, não, mas é viver os processos de Deus e deixar que Ele se aperfeiçoe na sua vida, na sua família, no seu coração. O papel aqui não é competir, né? Não é competir com o outro, com a outra ao seu redor, mas é cultivar a semente que Deus plantou, é desenvolver ela, é cuidar dela, né? A gente consegue entender isso muito quando a gente lembra daquela experiência que fazíamos na escola de plantar o feijão, né? Que a gente tinha que plantar o feijão ali no algodão, aí tinha que molhar todos os dias, ficar ali de olho para ver quando que ele ia brotar. É a mesma coisa, são as nossas vidas, é aquilo que Deus tem para fazer em nós. Quando a gente, como que eu posso falar? Quando a gente rega a nossa vida com oração, com palavra de Deus, com gratidão, ela floresce no tempo certo, porque a gente abre espaço para Deus operar em nossas vidas. E aí fica a pergunta, né? Como que você aí, para vocês pensarem, né? Fecharem os olhos aí e refletirem. Como que vocês têm regado o jardim de vocês? Como que vocês têm cuidado desse jardim? Se você tem vivido gratidão, né, esse processo de gratidão a Deus, de satisfação em Deus por aquilo que você está vivendo, mesmo em meio às dificuldades, e vou falar um pouquinho mais sobre isso, ou por ansiedade de querer sempre viver as flores que os outros estão vivendo, a vida que o outro está vivendo. O que você tem cultivado no seu coração? Essa questão da satisfação é muito importante, gente, porque quando a gente está satisfeito em Deus, mesmo não vivendo aquilo que gostaríamos, a vida se torna mais leve, a gente vive com o coração em paz, sem tanta ansiedade, sem viver, sabe, que aquela aflição, aquela angústia, a gente vive em paz, porque Deus é suficiente, né? Em Gálatas 6:8 vai falar assim: quem semeia para a carne colhe destruição, mas quem semeia para o espírito colhe vida eterna. Isso mostra que regar o jardim não é sobre aparência, mas é sobre viver uma vida espiritual verdadeira. É sobre viver ali aquilo que ninguém vai estar vendo, só você e Deus, sabe? Sobre cultivar ali, sabendo que só Deus vai saber aquilo que você está plantando e que lá na frente vai colher. É ter essa esperança de que em Deus você vai ter a colheita. E pode ser que não seja aqui nessa terra, nesta era, mas com certeza você vai colher lá na glória junto com Cristo. Amém? E aí, deixa aqui um contraste, né? Quando nós olhamos para a vida do outro e quando nós olhamos para os nossos jardins. Quando a gente olha para o jardim dos outros, a gente se sente insuficiente, a gente gasta energia se comparando e inconscientemente, às vezes não é de propósito, e a gente esquece do que Deus já está fazendo nas nossas vidas. Nós nos tornamos ingratas, insatisfeitas, reclamonas, e aí vai gerando. Vocês conseguem observar que a semente da comparação ali vai gerando muitas outras sementes ruins, né? E aí a gente volta na parábola do semeador, são sementes que vão cair numa terra e não vão dar frutos. Vão ser sempre sementes secas, vai ser sempre uma terra oca que não dá frutos, não dá vida. Você quer ser essa pessoa que não dá vida? Não, Jesus nos chamou para, ele nos trouxe a vida dele, a vida em abundância, a vida eterna dele. Então, vamos olhar para o nosso jardim hoje, viva em gratidão, né? Lembre-se que Deus é suficiente na sua vida, independente da situação que você esteja passando. E eu falo com propriedade de alguém que já viveu umas
situações muito difíceis, situações de depressão, situações de vencer, de passar por situação de suicídio, já venci, porque Deus é suficiente. Situações de não ter financeiro para comprar comida para casa, mas o Senhor é suficiente. Então, Ele foi suficiente na minha vida. Eu creio que Ele é na sua vida também, assim como Ele foi na minha vida, porque Ele é um Deus vivo, real, que se importa, que nos ama enlouquecidamente. Amém? Então, confie no tempo de Deus, né? Experimente florescer no lugar que Ele plantou você. Se é no seu trabalho conturbado, Ele vai te fazer florescer nesse trabalho. Se é na sua família que, né, tá desunida, puro suco do caos, vai ser nesse lugar que você vai florescer. Você vai ser boca do Senhor para essa família. Você vai ser inspiração. As pessoas vão olhar para você e vão falar: eu quero servir o Deus que essa pessoa aqui ela serve. Eu quero receber uma oração que ela vai orar por mim. E elas vão ver e as pessoas vão ver em vocês aquilo que Deus está fazendo, né? E para finalizar, gostaria aqui de pensar com vocês, né? Qual que é a área da vida de vocês que vocês têm deixado de regar porque está ocupada olhando o jardim do outro? Aí reflita, né? Não importa se a sua grama é pequena hoje ou se ela está seca, lembre-se que Jesus é o nosso jardineiro e ele cuida de nós. Ele vai cuidar de você e do seu jardim. Se permita, tá? Não importa quão verde pareça a grama do vizinho. Não importa, o que importa é que Jesus é o nosso jardineiro e que ele está regando, ele está cuidando da sua semente. Então, ore hoje para que Deus, né, para que o Senhor Jesus nos ensine a viver livres de comparação, mas com um espírito de gratidão, um espírito de satisfação nele por aquilo que ele já nos deu, por aquilo que ele já fez nas nossas vidas e vai continuar fazendo. Mesmo enquanto filha, quando a gente se vira as costas para Deus, eu não quero orar mais. Tá tudo dando errado, eu não quero. Porque a gente tem esses momentos de birra e é normal, mas que mesmo assim você se volte para Cristo, né? Quando nós nos tornamos mães e pais, a gente começa a compreender muito os ensinamentos de Deus para conosco, quando educamos os nossos filhos, né? E muitas vezes eu tô tentando, eu assim, na Zoe, né, tentando ali ensiná-la a ter uma autoestima, né, formada, confiar nela, que ela é capaz, que ela consegue, e eu olho, tentando ensinar isso para ela, e muitas vezes eu me sinto incapaz, que eu não consigo, que vai dar tudo errado, e aí eu lembro que Deus faz a mesma coisa comigo, fala: filha, você consegue, você é capaz, eu cuido de você. Então, é isso que Deus está olhando para você hoje, está falando: calma seu coração, minha filha, eu cuido de você. Amém? Quem quiser abrir o microfone, compartilhar algo, algum testemunho, se Deus falou com você, fiquem à vontade, meninas. Foi simples hoje, foi rápido, mas foi aquilo que o Senhor preparou para nós na noite de hoje. Enquanto isso, eu vou beber uma água. Glória a Deus, Gabi. Enquanto você estava falando aqui, eu estava refletindo como é essa questão da inveja mesmo, né? Porque tudo isso, a gente falando assim, até parece, olhar a grama do vizinho, parece ser uma coisa leve. Mas é uma inveja, a inveja é um pecado, né? E eu estava pensando aqui como essa questão da inveja, primeiro, é um pecado muito difícil da gente, como posso dizer, da gente aceitar que a gente tem isso, de que a gente, de fato, inveja a vida dos outros, aí fala: não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal. Não, mas a questão não é desejar o mal, é você achar que o que você tem não é o suficiente. É praticamente como se você estivesse falando para Deus assim: Deus, você não sabe o que é bom para mim, né? Você não sabe aquilo que eu preciso daquilo que a outra pessoa tem. Então, a inveja é um pecado que a gente precisa, diante de Deus, pedir perdão para ele,
Sempre que nós sentimos isso, e foi uma bênção, Gabi. Acho que foi uma palavra muito necessária. E essa questão, eu acredito que além de pedir o perdão, né, como a Gabi falou, a gratidão, ela transforma isso. Ela vai do lado oposto. Quando você olha para tudo que Deus já fez na sua vida. Deus, tem até um conteúdo que teve uma época que viralizou na internet, tipo assim, falava fulana de tal, 30 anos. Casada, tem 2 filhos e hoje tem uma casa. Fulana de tal, 30 anos. Solteira, viaja, sei lá, coisas assim, sabe? Tipo, todas as mulheres que apareciam tinham a mesma idade, cada uma vivia uma realidade completamente diferente. E Deus, ele faz isso. Ele conhece cada pessoa e cada pessoa ele precisa, como você falou, de um tratamento diferente, de um processo diferente. Então, se você confia em Deus, se a gente confia em Deus, essa inveja, esse sentimento tem que ser cada vez menor. E a gente tem que repreender isso da nossa vida, pedir perdão a Deus, identificar que a gente tem esse sentimento, pedir perdão a Deus e buscar nele enxergar todas as maravilhas que ele tem feito na nossa vida, todo o processo que ele tem desenvolvido na nossa vida. Uma bênção, Gabi, muito necessária essa palavra. E a própria Bíblia fala que a inveja, ela seca os ossos, ela é alguma coisa assim, né? É um pecado muito, né, feio, né, de se ter, e a gente, muitas vezes a gente cria essa raiz de inveja no coração sem nem perceber. É muito sério isso. Eu acho que é perigoso também, porque a gente não percebe, como você falou, e muitas vezes a gente não identifica, assim, não assume isso. E automaticamente, Exato. você não sabe teoricamente, né, que você tem um pecado, você não vai pedir perdão por ele. Exato. Esses dias, Deus me fez pedir perdão por glutonaria. Eu nunca orei isso na minha vida inteira. E Deus me lembrou, falou assim, você tá descontrolada com a comida, você vai pedir perdão pela glutonaria, pelo seu excesso com a comida. Isso é um descontrole, isso é um pecado. E eu falei, Deus, obrigada por me trazer luz para esse pecado, porque eu vivendo sem pedir perdão por isso. Então, esses pecados sutis, eles são muito perigosos. Sim, exatamente. Também. Foi uma bênção, Gabi, glória a Deus por essa palavra. Enquanto vocês falavam assim, essa questão também da inveja, né, a pessoa acaba querendo ter a vida do próximo e se comparando tanto, que entra nessa questão da inveja mesmo. Eu lembrei muito da história dos irmãos de José, né, que eles invejaram tanto a vida de José que colocaram ele dentro de um poço, né, tentaram calar a voz dele, tentaram matar os sonhos dele por conta da inveja, né. E aí eles entram também nessa questão de querer se comparar, ter a vida de José, né? José tinha uma roupa perfeita ali que o seu pai tinha feito para ele, e eles tinham inveja, né, do seu irmão e queriam até mesmo matar. Então, essa questão mesmo da comparação, da inveja, ela nos mata por dentro, né? Ela faz com que a gente seja pessoas que não sejam gratas por aquilo que Deus está nos dando hoje, por aquilo que nós temos hoje, né? Que nem a gente comentou nos outros devocionais. A questão da gratidão, de saber, nossa, glória a Deus, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa, eu tenho saúde, né? E mesmo que às vezes as coisas não estão caminhando tão bem como a gente queria que caminhasse, mesmo assim, nesses vales, nós precisamos ser gratas a Deus, né? E não ficar invejando de, nossa, a família da fulana é melhor, senão a gente vai acabar virando os irmãos de José, né? Querendo tampar os sonhos das outras pessoas, calar a voz das outras pessoas, em vez de ser uma bênção, a gente acaba, tipo, não, vamos tentar colocar essa pessoa dentro do poço, porque eu não quero que ela seja luz, não quero que ela brilhe, sem querer, né? Inconsciente. Então, glória a Deus por essa palavra, foi uma bênção. E até a gente começa a mudar o nosso próprio comportamento. Vocês foram falando e eu fui lembrando. No caso da mulher, hoje em dia, tá muito, assim, gente, enlouquecedor de ver, assim, as mulheres uma olhando para as outras, uma desejando a roupa da outra desejando o corpo da outra, ter a estética da outra, ter aquela vida, assim, física mesmo, com a autoestima tão abalada, as mulheres estão hoje em dia, que elas querem vestir uma roupa de outra pessoa.
E aí aquilo faz ela ter comportamentos incontroláveis. Não, eu vou gastar rios de dinheiro com roupa porque eu quero me vestir igual aquela pessoa, eu vou usar 1 quilo de maquiagem, vou mudar o meu cabelo o tempo inteiro e nunca tá satisfeita com aquilo que ela tem. Nunca está satisfeita com o que ela vê no espelho. Ah, eu tô muito gorda porque aquela tá magérrima, eu preciso emagrecer. Então, gente, claro, né, questão de saúde, questão de autoestima, a gente tem que trabalhar todas essas coisas, mas para que nós possamos estar bem. Não porque fulana é de um jeito, eu preciso ser igual fulana. Não, eu preciso ser do jeito que o Senhor me criou para ser. Eu preciso ser a Gabriela neguinho do cabelo cacheado que Deus me criou para ser. Eu não preciso, né, fazer peripécias, né, para ser aceita. Não, o Senhor me criou de uma forma maravilhosa, criou a Rebeca da forma maravilhosa, a Carol e todas vocês de forma maravilhosa. Então, esse olhar também, a gente precisa ter esse cuidado de tirar o óculos do outro, de achar que só aquilo que o outro vive é bom, só aquilo que o outro vive é belo. Tomar muito cuidado com as redes sociais, gente. Não passem tanto tempo olhando ali, rolando feed, admirando a vida das outras pessoas, que 80% ali é manipulado. Tomem muito cuidado com isso. Mais alguém quer falar? Eu quero falar. Foi bênção, nossa, essa palavra incrível, glória a Deus, né, nesse contexto. E a inveja, estava pensando aqui, né? Não é aquilo que às vezes você não quer ter igual, tipo assim, parecido. Ah, eu me inspiro em você e aí eu quero ter uma coisa igual. Se a gente não tomar cuidado, a gente quer que a gente tenha e o outro não. Tipo, eu quero tanto a sua vida que eu quero que eu tenha e você não. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesses sentimentos, né? Porque aí você vai desejando, aí nisso você vai se anulando, você vai olhando, entra nessa coisa da comparação, e a comparação é um terreno sem fim, né? A gente vai indo, daqui a pouco você não sabe nem quem mais você é. Porque aí você quer ter aquele cabelo, aquele corpo, e aí o autoconhecimento, zero, né? Ou a singularidade não existe, né? Deus não me criou única, me criou igual ao outro. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse sentimento da inveja, porque senão é um terreno que ele vai tomando conta, né? A gente tem que ficar muito atenta, pedir sempre para o Senhor. Senhor, me faça amar a minha vida, a minha história, e eu sei que eu tenho um chamado, um propósito de forma única, né? Amém. Florescer esse jardim aí. Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Então, vamos para os pedidos de oração, meninas. Hoje eu queria fazer diferente, né? A gente está sempre aqui umas orando pelas outras, mas eu gostaria que você trouxesse a sua mente agora. O seu pedido de oração, as pessoas que você quer orar, que você gostaria que pediu oração, seja enfermidade, seja família, finanças, coloca no seu coração, se você quiser colocar num papel, e hoje você vai interceder pelos seus pedidos, cada uma vai trazer os seus pedidos, a mente e o coração, vamos uma orar pelas outras, mas cada uma vai apresentar a sua petição ao Senhor, porque Ele está aqui, né? Ele está aí com você e ele escuta a nossa oração e nós precisamos colocar para fora com a nossa voz, do nosso jeitinho, cada um do seu jeitinho, orando ali na sua particularidade, e o Senhor escuta. Amém? Então, feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos por essa noite, Deus. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, que sabemos que o Senhor está sondando os corações, o Senhor está trazendo à nossa mente, Senhor, todos os pecados que cometemos contra ti, Senhor, dentre eles a inveja, a comparação, Senhor, a ingratidão, a insatisfação. Eu coloco, Senhor, diante de ti todos esses pecados, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, Pai. Que o teu sangue, Jesus, nos lave e nos purifique nesse momento, nos justificando perante o Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor ajuste a rota do nosso coração, da nossa mente e principalmente do nosso olhar, para que nós possamos olhar para os nossos jardins e cuidar deles com muito amor, Pai. Cuidar daquilo que nós estamos vivendo com amor, com carinho,
com gratidão e com alegria, mesmo não sendo aquilo que nós desejamos, mas aquilo que nós precisamos, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Deus, cada mulher que participou deste devocional hoje, receba essa palavra no coração e consiga pensar, consiga ruminar sobre essa palavra, que essa semente do Senhor, que caiu sobre cada jardim aqui hoje, Pai, venha dar frutos, crie raízes profundas, raízes de gratidão, raízes de satisfação em Ti, Senhor, raízes, ó Deus, de bênçãos, ó Pai, que em nome de Jesus, cada mulher que ouviu essa palavra seja uma mulher que declara bênçãos e não reclamação, seja uma mulher que declara a Tua palavra, Senhor, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a momentos tristes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que o Senhor receba cada pedido de oração nesse momento, Senhor. Se tem alguém que está orando pela família, que o Senhor vá de encontro a essa família. Tem alguém orando por questões financeiras, por trabalho, que o Senhor, Pai, seja este Deus que provê sobre a vida dessa pessoa, que se tem alguém, Senhor, orando pelas emoções, que está passando por um momento de angústia, de tristeza, de depressão, que o Senhor cure as emoções neste momento, ó Pai, em nome de Jesus, tirando toda a raiz de dor, de amargura, Senhor, de ansiedade, de depressão, de tristeza, de solidão, arranca agora em nome de Jesus, ó Pai, vai de encontro às famílias, vai de encontro aos corações, vai de encontro à vida espiritual das tuas filhas, ó Pai, trazendo vida e abundância, Senhor. Eu oro, Deus, por cada uma de nós, eu apresento as nossas vidas diante de Ti, se cada uma está nesse devocional hoje, é porque elas entenderam que precisam da Tua ajuda, do Teu amor, do Teu suporte, Senhor. Então nos ajude, Pai, nos ajude a criar este relacionamento contigo, para que nós tenhamos esse livre acesso, esse relacionamento de pai e filha, Senhor, onde o Senhor fala conosco e nós falamos contigo, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por cada ministra, por cada mulher que está aqui hoje, Senhor, ouvindo essa palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor continue falando, que o Senhor abençoe o restante de semana de cada uma das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Meninas. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Amém, glória a Deus. Você consegue tirar a foto aí, Gabi? Consigo. Deixa eu parar de gravar, né? É. Ó a tecnologia aí. Oh, meu Deus. Quem puder abrir a câmera, fica à vontade.